É pura cenografia, viu, Fabiola? Reprovado por 57% dos brasileiros, o Bolsonaro leva ao palco a encenação do governo eficiente. Durante uma semana, o presidente e os seus ministros vão desfilar pelas 27 unidades da federação, inaugurando pedaços de asfalto, obras antigas, ordens de serviço. Esse espetáculo da pujança é neto do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, da Dilma Rousseff, e filho do Pró-Brasil, que é uma ficção desenvolvimentista que o Bolsonaro lançou no ano passado. Iniciativas desse tipo são feitas de pó e costumam retornar ao pó. O teatro do governo eficaz diverte o Bolsonaro, mas não resolve os problemas reais. Continua o impasse sobre as dívidas judiciais de 90 bilhões de reais que travam o reajuste do benefício do Bolsa Família, que foi rebatizado pelo governo de Auxílio Brasil. Os preços da conta de luz, da gasolina, da carne continuam pela hora da morte. Para os brasileiros que sentem no bolso e no estômago os efeitos da carestia, essa cenografia das inaugurações, ela serve só para revelar um governo desorientado que é comandado por um presidente que não pensa em outra coisa a não ser a renovação do seu mandato. Ninguém ignora o desejo do Bolsonaro de se reeleger. Ele quer se reeleger com o apoio do Centrão e com o proselitismo de um Bolsa Família vitaminado. De acordo com as pesquisas, se a sucessão fosse agora, o Bolsonaro iria ao segundo turno para ser derrotado pelo Lula. Mas a eleição está marcada para outubro de 2022. E o que vem pela frente é insegurança econômica, ruína fiscal, denúncias e inquéritos. Sem agenda, sem aquela agenda que o elegeu em 2018, o que resta ao Bolsonaro é o Centrão. A última pessoa que acreditou na fidelidade dos caciques do Centrão foi a Dilma Rousseff. Deu no que deu, ela foi enviada para casa mais cedo, foi cuidar dos netos. Em 1000 dias de governo, o Bolsonaro brigou muito e trabalhou pouco. Ele deveria entregar austeridade e reformas nos 2 primeiros anos para pedir votos na metade final do mandato. Mas ele se viciou no entorpecente do populismo fiscal. E, para complicar, veio a pandemia, o presidente não criou o vírus, mas ele dificultou o combate ao vírus. Agora ele é investigado no TSE, é investigado no Supremo, está prestes a ser indiciado por vários crimes no relatório final da CPI da Covid. O Bolsonaro, Fabiola, ele está hoje mais perto do Código Penal do que da reeleição. E essa coreografia marcada para esta semana não muda essa realidade. Ele tem, depois de 7 de setembro, né, e que ele achou que foram as maiores manifestações da história do Brasil, tem essa forma. Você acha que ele finge, né, não enxergar, ou eles realmente acreditam que existe esse apoio total e, quer dizer, e as pesquisas são mentirosas, que toda a repercussão política é mentirosa? Porque ele quer realmente mostrar que tem esse apoio da população brasileira. E claro que quando ele vai para essas cidades, vai ter todo aquele cenário para que seja mostrado, com fotos e tudo mais. Isso tem algum impacto, Josias? Não creio, as pesquisas estão mostrando que não tem, né? E ele não ignora a realidade, ele apenas é um personagem desconexo, ele lida com a realidade de forma desconexa. Então, ele não ignora, ele tem pesquisas, o Palácio do Planalto faz as suas próprias pesquisas e sabe que o presidente está em apuros, por isso está fazendo essa cenografia toda. Há um complicador aqui, porque nós temos um personagem que, em vez de presidir o país, ele faz campanha passeando de moto nos finais de semana, faz campanha utilizando uma data nacional, o 7 de setembro, para desafiar as instituições. Então, ele está em permanente campanha. Em tese, um presidente que exibe desempenho, que justifique o seu desejo de permanecer na cadeira, deve se recandidatar. É até bom que se recandidate. O problema é que os inquilinos do Planalto, e esse não é um problema só do Bolsonaro, eles não conseguem separar o presidente do candidato. Na época do Fernando Henrique Cardoso, do Lula e da Dilma, criavam-se no Palácio do Planalto situações
do tipo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, médico e monstro, com o candidato se aproveitando de distrações do presidente para ocupar o corpo do presidente e usar a máquina do governo eleitoralmente às gargalhadas, às vezes. Com o Bolsonaro é diferente. Ele eliminou a fase da dissimulação. Na campanha ele disse que não disputaria um segundo mandato, mas ele se desdisse logo depois da posse e antecipou em 4 anos a sua própria sucessão. Foi como se o Bolsonaro tivesse avisado: olha, o governo é meu e eu vou usar a máquina como eu bem entender. E até aqui o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, que também deveria atuar na Justiça Eleitoral, ele se finge de morto. Então, o Bolsonaro usa a máquina pública impunemente. E ele faz isso com uma intensidade cada vez maior à medida que a situação dele vai ficando mais precária junto à opinião pública. Bom, tem muita gente te acompanhando aqui nos comentários, Josias. Vou ler alguns aqui, ó. A Neuza fala: olá, Josias. Exatamente isso aí. Para mim, o presidente Bolsonaro vive um Brasil paralelo, diz ela. Tem aqui também o Souza, um teatro para comemorar aí, entre aspas, né, os 600 mil mortos pelo negacionismo criminoso, disse ele aqui. E é verdade, justamente a gente vai chegar, infelizmente, a essa marca de 600 mil mortos nessa semana, que é a mesma semana que completa os 1000 dias, né? A Maria Tereza fala: olha, gosto muito das análises do Josias, mas na minha opinião, 1000 dias de retrocesso, uma tristeza, diz ela. E a Janes fala: Bolsonaro não vai nem ser candidato, na minha opinião. Ele não conseguiu até agora um partido para se filiar. Aliás, qual é o prazo, hein, Josias, para que ele consiga um partido? O prazo é 1 ano antes da eleição, portanto tá para acabar o prazo, né? E há uma mudança que foi feita na legislação que esticou esse prazo para filiação para alguns personagens, diminuiu de 1 ano para 6 meses, então é preciso verificar, mas em tese o Bolsonaro teria que se filiar a um partido agora, até 2 de outubro, né?